Olá, pessoal! Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender sobre as tabelas e sobre os gráficos, tá? Então, a gente vai ver quais são os tipos de gráfico, o que tem que ter num gráfico para que ele seja um gráfico completo. Prestem bastante atenção que a gente usa essa matéria de gráficos a vida toda, tá? Então, prestem bastante atenção. Não é difícil, é até gostoso, só precisa prestar atenção mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então observe o gráfico abaixo. Então, eu tenho aqui um gráfico que fala sobre as 10 línguas mais faladas na internet. Então, ele colocou aqui as línguas que são mais faladas. Então, tem inglês, chinês, espanhol, árabe, malaio, português, francês, japonês, russo e alemão. E também tem uma coluninha que representa todas as demais línguas que não estão representadas dentre as 10, que juntando todas as outras línguas dá essa quantidade de pessoas aqui, ó, de usuários da internet que falam essa língua. Aí vocês vão me perguntar assim, só 93 pessoas falam alemão na internet? Esse número tá muito estranho. Tá estranho mesmo, sabe por quê? Porque não são 93 pessoas. Esse número aqui está em milhões de usuários. Então, são 93 milhões de usuários, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com tudo que está escrito no gráfico. Se a gente não presta atenção nisso que está escrito aqui do ladinho, ó, vocês poderiam realmente achar que são só 93 pessoas que falam em alemão na internet. E isso seria muito estranho, né? Bom, então, dentre as 10 línguas mais faladas, a que está ganhando é o inglês, tá? A que tem menos usuários que falam a língua dentre as 10, né? São 93 milhões, é o alemão. O português de Portugal até que não tá tão ruim assim, né? Se a gente for considerar, não tá bom, mas também não tá tão ruim, tá? Bom, agora observando o gráfico, vamos responder algumas perguntinhas sobre ele. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual o título do gráfico? Então, o título do gráfico, todo gráfico tem que ter um título, tá? E onde fica esse título? Fica aqui, ó, aqui em cima. Então, no caso desse gráfico aqui, o título é As 10 línguas mais faladas na internet, tá bom? Então, esse vai ser o título desse gráfico. Bom, segunda pergunta. O que esse gráfico relaciona? Então, esse gráfico fala sobre o quê? Bom, esse gráfico ele pega o número de pessoas que falam inglês na internet, que são usuários que escrevem em inglês, todos os usuários que escrevem em chinês, os usuários que escrevem em espanhol. Então, o que ele está relacionando? Ele está relacionando o número de pessoas com a língua mais falada na internet, tá bom? Então, a resposta seria: ele relaciona o número de usuários em milhões por país, por língua que eles falam, tá? Letra C. Qual é a língua mais falada na internet? Essa nós já respondemos quando estávamos começando a analisar o gráfico. É a língua inglesa, tá? D. Quantos usuários utilizam a língua portuguesa? Bom, a língua portuguesa, nós temos no gráfico 172,
mas não são 172 pessoas, são 172 milhões de pessoas. Então, 172 milhões de usuários utilizam a língua portuguesa, tá? E qual o total de usuários das 4 línguas mais utilizadas na internet? Então, nesse caso, nós teríamos que somar os que falam a língua inglesa, os que falam chinês, os que falam espanhol e os que falam árabe. Aí a soma desses valores aqui daria 2.675. Mas isso aqui é em milhões de usuários. Então, a gente teria que converter isso para milhões de usuários, que daria 2.675 milhões de usuários, tá bom? Então, esse aqui seria o total se a gente somasse as 4 línguas mais faladas na internet, certo? Gráficos e tabelas. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, então prestem atenção primeiro o que é uma tabela. Então, nas tabelas, os dados são apresentados em linhas e colunas, para facilitar a leitura e a interpretação. Uma tabela sempre possui um título e também sempre possui uma fonte. Nossa, Pro, essa fonte é o quê? A letra? Não, não é a letra. Fonte é o local de onde você retirou aqueles dados, o local de onde você retirou aquela pesquisa. A fonte é muito importante, a gente nunca pode esquecer de colocar a fonte, tá? Título é o nome que se dá ao tema que está sendo analisado. E fonte é a origem da informação que está sendo analisada. É importante que na fonte haja alguma referência temporal, ou seja, uma data, um ano de quando foi coletado aquelas informações. Por quê? Porque imaginem que a gente vai fazer uma tabela sobre o preço dos carros. Então, a gente vai fazer uma tabela lá. Agora, no ano que nós estamos, 2020, nós vamos fazer uma tabela. Desde 1990 até agora, 2020, qual foi o preço médio de um carro popular? Quando a gente chegar lá em 2030, por exemplo, esses dados que a gente pegou para este ano agora de 2020 já não vão ser mais atuais. E se a gente pegar essa tabela lá em 2030 e ela não tiver os dados do tempo, ou seja, não tiver que aqueles dados foram recolhidos em 2020, essa tabela vai passar por uma tabela atual, lá em 2030. Imaginem a diferença dos preços que vão estar. E aí a tabela vai ser uma tabela mentirosa, tá? Então, todas as vezes que a gente vai construir uma tabela, a gente precisa colocar a fonte. Primeiro, qual foi a fonte, onde você arrumou aqueles dados, porque a gente não pode montar uma tabela só com as coisas que a gente acha. A gente vai montar uma tabela sempre com informações reais, informações que vieram de algum lugar, de alguma pesquisa, tá? E sempre tem que colocar a data, ou pelo menos o ano que foi realizada essa pesquisa. Aí depende muito do que está na informação da tabela. Às vezes precisa ser a data completa, porque ela fica desatualizada com muita rapidez, dependendo do tema, e às vezes só o ano já é suficiente. Por exemplo, se fosse uma tabela de preço de carro, o ano já estaria de bom tamanho, não precisaria colocar uma data certinha, tá bom? Agora vamos falar sobre os gráficos. O que é um gráfico? Os gráficos são usados para representação visual dos dados.
Geralmente, uma tabela pode ser acompanhada de um gráfico. E assim como nas tabelas, o gráfico também precisa ter título e também precisa ter fonte, tá? O gráfico é como se fosse um desenho, digamos assim, uma representação para ficar mais fácil a interpretação dos dados. Quando a gente olha uma tabela e só enxerga os números, se são números muito grandes, às vezes fica difícil da gente identificar qual está maior, qual está menor. Agora, se nós temos um gráfico e as barrinhas estão subindo, por exemplo, até representando a quantidade, fica muito claro na nossa cabeça quando a gente olha para aquela barrinha. A gente já sabe de cara quem é, qual é o item ali que tem mais ou que tem menos, porque a barrinha sempre vai representar a quantidade, tá? Então, essa é a principal diferença entre um gráfico e uma tabela. O gráfico seria mais uma representação mais simples de entender, mais rápida, e a tabela é uma representação que também é muito usada. Tem coisas que a gente só usa a tabela, não usa o gráfico, tá? As duas têm praticamente a mesma função, informar alguns dados, tá bom? Bom, então prestem atenção em alguns pontos importantes que a gente precisa saber sobre gráficos, tabelas e, principalmente, sobre a estatística. Estatística é o que a gente vai aprender digamos que é o que a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora. O que significa a estatística? A estatística nada mais é do que uma pesquisa para você descobrir alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero abrir uma lojinha. Quero abrir uma lojinha lá perto da escola. Perto de uma escola, vamos supor assim. Então, eu quero abrir uma lojinha perto de uma escola, porque eu já percebi que os alunos ali da escola sempre demoram um pouquinho para entrar na escola, então eles ficam ali enrolando no portão. Então, eu quero montar uma lojinha ali, bem na frente da escola, que é para esses alunos comprarem o que eu estiver vendendo. Bom, se eu quero montar uma lojinha e eu já sei para quem que eu quero vender, o que eu preciso fazer? Eu preciso perguntar para as pessoas para quem eu quero vender o que elas querem comprar. Por quê? Porque se eu abrir uma loja de carros ali, por exemplo, na frente da escola, será que eu vou vender muito carro? Acho que não, né? Por quê? Porque as crianças vão para a escola, elas não querem saber de comprar carro. Agora, se eu abrisse uma lojinha que vende bala, chiclete, pirulito, salgadinho, será que eu ia vender muito dessas coisinhas? Ou então, se eu abrisse uma papelaria, será que eu ia vender bastante nessa minha papelaria enquanto as crianças estão esperando para entrar na escola? Provavelmente, né? Bom, aumentam as minhas chances de venda com relação aos carros que eu pensei a princípio. Então, o que acontece quando a gente quer fazer alguma coisa? A gente faz uma pesquisa. E o nome dessa pesquisa é pesquisa estatística. A gente vai avaliar, a gente vai analisar o que a gente pode, o que aquele local precisa mais. Então, por exemplo, quando alguém abre um shopping, por exemplo,
Logo que o shopping é inaugurado, quando a gente vai visitar esse shopping, normalmente eles estão lá dentro fazendo uma pesquisa. E o que que eles querem com essa pesquisa? Normalmente eles perguntam se é a primeira vez que você foi naquele shopping, eles perguntam se você gostou das lojas que tem ali. Ele pede sugestões de lojas para que você gostaria que tivesse ali. Ele pergunta qual tipo de banheiro que você usou, se você usou o banheiro que é familiar, se você usou o banheiro que é masculino, se você usou o banheiro que é feminino, se você usou aquele banheiro que é para os dois, que está começando agora, se você sente essa necessidade, quais tipos de alimentação, de restaurante você gostaria que tivesse dentro desse shopping. Então, esse tipo de pergunta nada mais é do que uma pesquisa estatística. E o que que eles fazem com essa pesquisa depois? Eles montam uma tabela e, posteriormente, depois eles montam um gráfico. Para que que serve tudo isso? Serve para que eles se baseiem. Bom, peraí, o meu cliente está querendo que aqui no meu shopping tenha um restaurante de comida mineira. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão procurar os melhores restaurantes de comida mineira ou os mais viáveis e vão tentar trazer esse restaurante para dentro do seu shopping, do shopping deles. Isso tudo só é possível com as pesquisas estatísticas, tá bom? Bom, então vamos entender um pouquinho mais sobre as pesquisas, sobre esse tipo de pesquisa, tá? Então, antes da gente resumir, antes da gente se aprofundar resumindo qualquer informação sobre as estatísticas, a gente precisa saber o que é que a gente quer informar. O que é que a gente está querendo pesquisar, tá? Então, esse fato da gente saber buscar alguma. Buscar não é descobrir, porque senão vocês vão achar aqui que os estatísticos são adivinhos, mágicos. Não, eles não são nada disso. Quem trabalha com estatística nada mais faz do que usar a matemática, usar os cálculos e usar a pesquisa, junta tudo isso para ter uma previsão do que pode acontecer, do que pode ser melhor, tá? Essas coisas que a gente quer descobrir, a gente chama de variáveis, tá bom? E essas variáveis, ou seja, essas coisas que a gente quer descobrir, elas podem ter basicamente dois tipos. Então, ó, elas podem ser quantitativas ou numéricos, que é quando essa pesquisa ela tem valores numéricos. Por exemplo, eu tenho uma loja de sapatos e eu quero saber qual a numeração que eu preciso ter mais na minha loja. Qual a numeração que eu vendo mais? Ah, a numeração que eu vendo mais para mulher é número 37? É número 38? É número 39? Porque desse sapato eu preciso ter mais números. Mas sempre tem uma mulher que calça 45. Tudo bem, mas é uma ou outra, então eu não preciso ter vários pares número 45. Eu vou lá e compro um par número 45, deixo no estoque. Entenderam? Outro exemplo, eu tenho uma lojinha que vende salgadinhos fritos, coxinha, risole. Ah, qual salgadinho que normalmente as pessoas compram mais? Ah, é coxinha, é risole? É, coxinha e risole. Então tá bom. Então eu vou comprar mais de coxinha e risole e os outros eu vou comprar em menor quantidade. Então, quando a minha pesquisa
referente a números, a gente chama ela de variável quantitativa ou variável numérica, tá? Agora, quando a minha variável ela é qualitativa ou não numérica, é quando ela não tem relação com números, ela tem relação com qualidade de alguma coisa, então não tem relação com números, tá? Então, essas variáveis qualitativas, elas podem ser divididas em vários tipos de pesquisa. Pode ser uma pesquisa, qualquer pesquisa que não envolva números, quantidade de alguma coisa, ela entra na categoria de qualitativa, tá bom? Então, nós temos dois tipos de variáveis, ou variável quantitativa ou variável qualitativa, tá bom? Bom, quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai ter o resultado dessa pesquisa, certo? Esse resultado de pesquisa a gente chama de frequência, tá? Então, por exemplo, normalmente no mês passado eu vendi 300 coxinhas e 298 risoles. Então, eu preciso comprar mais ou menos esse mesmo número para esse mês. Mês passado ainda faltou, então eu tenho que comprar um pouquinho a mais. Esses números, 300 coxinhas, 280 risoles, que foi o que eu fiz a pesquisa no mês anterior, de quanto eu ia vender para eu saber quanto eu precisava comprar para o mês seguinte, por exemplo, a gente chama de frequências. Então, é a quantidade de vezes, no caso de coxinhas, quantidade de risoles que eu precisei comprar. Essas frequências a gente pode dividir em dois tipos: frequência absoluta e frequência relativa, tá? A frequência absoluta é quando se trata do total de elementos mesmo. Então, são 300 coxinhas e são 298 risoles. A frequência relativa é quando a gente transforma esses valores em porcentagem. E aí a gente não fala mais 300 coxinhas e 298 risoles. A gente vai falar, por exemplo, assim, ó. Olha, de todos os salgadinhos que eu comprei, 40% era coxinha e eu vendi todas. Então, eu já não estou mais falando em números, eu estou falando em porcentagem. Então, frequência absoluta é quando a gente falar o número mesmo direitinho, e frequência relativa é quando a gente falar em porcentagem, tá? Nas eleições, a gente costuma ver naquelas pesquisas eleitorais muito a frequência relativa. Então, lá na pesquisa fala assim, de acordo com a pesquisa realizada entre os dias tal e tal, o candidato A está com uma porcentagem de 26% dos votos. E o candidato B está com uma porcentagem de 15% dos votos. Então, a gente usou aqui, normalmente nas campanhas eleitorais, nas pesquisas eleitorais, a gente usa a frequência relativa. Se a gente fosse usar a frequência absoluta, aí como seria essa pesquisa? Como seria o gráfico? Teria lá um número de pessoas, 1.550 pessoas votariam hoje no candidato A.
555 pessoas votaria hoje no candidato B, tá? Então, essa seria a diferença entre trabalhar com frequência absoluta e trabalhar com frequência relativa, tá bom? Um exemplo. Dada a tabela abaixo, então eu tenho quantidade de alunos do nosso colégio no ano de 2020. Então, o sexto ano tem 42 alunos, sétimo ano, 74, oitavo ano, 82, nono ano, 86. Repare, nessa tabela aqui, eu usei a frequência absoluta. Eu usei o número de alunos mesmo, eu não usei a porcentagem, tá? Então, a partir daquela tabela, a gente consegue construir um gráfico. Então, eu posso pegar os dados que estão naquela tabela. Sexto ano tem 42 alunos, sétimo ano tem 74, oitavo ano tem 82, nono ano tem 86. A única coisa que eu preciso prestar muita atenção é que tanto o gráfico quanto a tabela, os dois têm título, os dois têm fonte, os dois transmitem a mesma informação. Qual é a diferença? Na tabela é um pouco mais, digamos que um pouquinho mais formal, um pouquinho mais difícil de perceber os dados, e aqui no gráfico fica muito claro. O nono ano é a turma que mais tem alunos, tá? Então, fica muito mais, digamos que, apresentável, porque fica colorido, fica fácil de entender. Então, normalmente, quando a gente quer algo fácil, algo apresentável, a gente usa o gráfico, tá bom? Quais são os tipos de gráficos que a gente tem? Então, nós temos o gráfico de barras, que é esse tipo de gráfico aqui. Então, reparem, ele tem título, ele tem fonte, tá? E esse gráfico aqui, ele fala sobre a origem das pessoas solicitando refúgio lá na União Europeia, tá? Então, por exemplo, pessoas que vinham da Síria. Olha a quantidade de pessoas vindas da Síria que pediam refúgio, que pediram refúgio na União Europeia. Do Afeganistão, do Kosovo, Eritreia, Sérvia, Paquistão. Então, são todos alguns países que as pessoas saíram desses países para pedir moradia, para pedir refúgio lá na União Europeia, tá bom? De quando são esses dados? São de 22 de junho de 2019. Então, reparem, tem uma data. Se eu for ver essa tabela lá em 2030, eu já vou saber que se passaram mais de 10 anos de quando esses dados foram recolhidos e provavelmente as coisas já mudaram muita coisa. Agora, como nós estamos vendo hoje, em 2020, dá para aceitar que esses dados ainda são relativamente recentes, tá? Não deve ter mudado tanta coisa do ano passado para cá, certo? Gráfico de colunas. O gráfico de colunas, reparem, o gráfico de barras, as barrinhas estão deitadas. No gráfico de colunas, nós temos as barrinhas em pé, tá?
Essa é a principal diferença entre o gráfico de colunas e o de barras que a gente acabou de ver. Então, assim como qualquer gráfico, nós temos os artilheiros da Copa do Mundo de 2002. Ô, Pro, esse aqui não tem data, não tem fonte. Por quê? Porque os artilheiros da Copa de 2002, da Copa do Mundo de 2002, eles são, não vai mudar, vai. Eles vão continuar sendo os artilheiros da Copa do Mundo de 2002 eternamente, porque a Copa do Mundo já passou, já acabou, não tem como voltar, não é algo que mude. Pode ser que, quer dizer, o que vai mudar, por exemplo, são os artilheiros da Copa do Mundo de 2006 e assim por diante. Agora, os artilheiros da Copa do Mundo de 2002 não vão mudar, tá? E é por isso que esse gráfico aqui não tem data. Agora, Pro, e fonte? Bom, fonte, no caso desse gráfico aqui, por ser um gráfico de algo que foi vivido por quase todo mundo, quem não nasceu antes de 2002 não viveu isso. Mas todos os outros que nasceram antes de 2002 viveram isso e conhecem não, podem conhecer quem são os artilheiros. Então, a fonte, nesse caso, ela foi dispensada aqui só pelo motivo de ser algo comum a todos. Então, não foi uma pessoa que disse isso. Isso aqui foi vivido por todo mundo. Então, não é algo, por exemplo, que os artilheiros, não é uma informação que alguém pesquisou ou uma informação que alguém elegeu. Não, ele foi artilheiro porque ele foi artilheiro e pronto, tá? Bom, então tem aqui 2 brasileiros, que inclusive os 2 brasileiros estão em primeiro lugar, Ronaldo e o Rivaldo. Aí tem outro aqui, close, outro aqui que eu não sei falar o nome e outro que eu também não sei falar o nome, mas nós aqui do Brasil temos 2 jogadores que foram os primeiros, os que mais fizeram um gol nessa Copa de 2002. Então, esse aqui é o gráfico que a gente chama de gráfico de colunas, tá bom? Gráfico de segmentos. Esse aqui, o gráfico de segmentos, esse aqui fala sobre a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais no Brasil. Qual é a data? Qual é a fonte? Qual é a data? A data é de entre 1940 e 2010. Então, foi feita uma pesquisa sobre a taxa de analfabetismo entre o ano de 1940 e o ano de 2010. Então, nós tínhamos lá em 1940 uma taxa de 56% das pessoas eram analfabetas. Esse número foi caindo, até que em 2010 o número passou a ser de 9,6% das pessoas. Esse número já é muito triste, porque significa que 9,6% da população aqui no Brasil não sabe ler, não sabe escrever nem o nome, tá? Às vezes sabe desenhar o nome, que é o que a gente fala, mas não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar algo que está lendo. Então, já é um número muito triste. Agora, imaginem esse valor aqui, ó, de 1940. Era muito pior, né? Então, o gráfico de segmentos é um gráfico onde a gente usa só uma linha para representar.
Esse gráfico aqui é muito usado para representar principalmente itens que estão sendo comparados ou com ele mesmo, ou um item só sendo comparado ao longo dos anos, como é aqui, ou, por exemplo, nas eleições, um candidato, como foi a situação de determinado candidato e em comparação com outro candidato durante um período de um mês, por exemplo. O candidato A começou com 30% dos votos. Aí, 15 dias depois, ele estava com 35%. Aí, 15 dias depois, ele caiu para 20%. Em compensação, o candidato B estava com 15% dos votos. 15 dias depois, ele subiu para 40% dos votos. E 15 dias depois, ele se mantém em 40% dos votos. Vocês já viram muito isso no jornal, né? É usado bastante o gráfico de barras, o gráfico de segmentos, que é esse aqui, tá? Depois, nós temos o gráfico pictórico. O que é o gráfico pictórico? O gráfico pictórico é aquele mais bonitinho. É aquele que a gente usa desenhos para representar aquilo que o gráfico está representando. Então, por exemplo, esse gráfico aqui é sobre o mel das abelhas. Então, esse gráfico usou o próprio mel escorrendo, as abelhinhas, para representar para ilustrar o seu gráfico. Então, tá aqui dizendo que a China é o maior produtor de mel do mundo e o Brasil vem em 15º lugar. Então, aqui ele representou os 5 maiores, e o Brasil, que está aqui, ó, com 33 mil toneladas de produção de mel, tá? A China são 276 mil toneladas que ela consegue produzir. Ela é o maior produtor disparado. Olha a diferença dela para o próximo, que é os Estados Unidos, tá? Então, o gráfico pictórico é aquele que você usa desenhos para representar. E ele fica muito mais agradável, ele fica muito mais gostoso de ver, certo? Ele é um pouco menos usado porque normalmente é mais difícil de ser feito, né? Dá mais trabalho e normalmente procura-se a praticidade, mas ele é o que fica mais agradável, ele é o que fica mais bonitinho, tá bom? E por último, o gráfico de setores. O gráfico de setores é aquele famoso gráfico de pizza. Eu usei aqui, ó, o mesmo exemplo daquele gráfico de barras que a gente viu lá no primeiro gráfico, que era as solicitações de refúgio aceitas pela União Europeia. Então, nós temos aqui aquele mesmo exemplo. Então, aqui está um gráfico de setores que representa toda a União Europeia, que é tudo isso aqui de pessoas. E aqui, toda essa população foi dividida nas pessoas que vieram pedir refúgio que foram aceitas dentro da União Europeia. Então, ó, 26% vieram da Alemanha, 11% veio da França, esse 8% veio da Grã-Bretanha e assim por diante. Então, essa divisão aqui, ó, é o que a gente chama de setores. Então, eu divido uma circunferência em partes que representam essa porcentagem, tá? Então, vamos para um exemplo.
Observe o gráfico e responda. Então, nós temos aqui um gráfico, o azulzinho representa o ótimo, o verdinho o bom, o laranja regular e o vermelho ruim. E o número não foi dado em frequência absoluta, foi dado em porcentagem, então é frequência relativa, tá? O número de pessoas que são ótimas, que são boas e assim por diante está em porcentagem. Então, vamos lá. Identifique o seu título e as informações de seus eixos. Professora, pelo amor de Deus, o que é eixo? Eixo nada mais é do que os valores que estão comparando. Sobre o que fala esse gráfico? É isso que estão nos eixos. Então, para começar, o título é desempenho matemática. Esse aqui é o título, tá? Eixo, quais são as informações que estão nos eixos? Bom, no eixo horizontal aqui, ó, na linha horizontal, nós temos as porcentagens do número de pessoas que são cada coisa dessas aqui. Já no eixo vertical, ou seja, aqui na linha em pé, a gente tem as classificações dele, se ele é ótimo, se ele é bom, se ele é regular ou se ele é ruim, tá bom? Letra B. Qual conceito teve maior frequência? De quanto ela foi? Bom, então o que foi maior, a frequência foi maior, foi o bom, né? Que teve 30% dos alunos estavam bons. Então, é só a gente olhar aqui no gráfico. O bom foi o maior e ele estava em 30%. Letra C. Considerando um número total de alunos igual a 80, então eu tenho 80 alunos. Agora eu já sei que o total de alunos aqui, ó, entre os ótimos, os bons, os regulares e os ruins, eu tenho 80 alunos. Quantos deles tiveram conceito ótimo ou regular? Agora, a gente vai ter que lembrar lá da aula de porcentagem. Por quê? A gente vai ter que calcular quanto é a porcentagem de 80 alunos. Mas qual a porcentagem, Pro? A gente vai ver o ótimo e o regular. Então, o ótimo foram 20%, que é o azul, e o regular também foi 20%, tá? Então, ele quer saber quantos alunos foram ótimo ou regular. Então, o ótimo foi 20% dos alunos e o regular outros 20% dos alunos. Isso dá um total de 40%, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos calcular quanto dá 40% de 80 alunos, para descobrir quantos alunos foram ótimos ou regulares. Para fazer essa conta de porcentagem, a gente tinha que transformar esse 40% numa fração, que fica 40 sobre 100, e aí multiplicar pelo 80, que são 80 alunos. 40 vezes 80 dá 320, 100 vezes 1, que está aqui embaixo do 80, que não tem nada, dá 100. 320 dividido por 100 dá 32 alunos, tá? Então, aqui a gente misturou o que nós estamos aprendendo agora, que é gráfico, tabela e estatística, com a porcentagem que nós já havíamos aprendido lá atrás, tá bom? Segundo exemplo, construa um gráfico de barras ou de colunas utilizando as informações da tabela, que se refere à quantidade de títulos mundiais por país. Então, o Brasil tem 5, a Itália tem 4, a Alemanha tem 4, a Argentina tem 2, Uruguai tem 2, França tem 2, Inglaterra tem 1, Espanha tem 1. Então, a gente vai escolher um gráfico. Eu coloquei aqui um de colunas, mas vocês poderiam ter escolhido ou de barras ou de colunas. Então, cada um de vocês
quando o exercício diz assim, escolha entre um deles, vocês têm a liberdade de escolher o que vocês preferirem, tá bom? Então, eu fiz aqui o gráfico de colunas. No eixo horizontal, ou seja, na linha deitada aqui, eu coloquei os países, que eu peguei aqui da tabela, e no eixo vertical, eu coloquei do 0 até o máximo de vitórias que os países tiveram. Ô, Pro, mas você colocou até o 6 e nenhum tem até o 6. Então, eu coloquei até o 6 para vocês verem que não precisa parar no último. Se você colocar mais, não vai estar errado. Só estará errado se você não colocar até o último, tá? Ô, Pro, eu poderia ter colocado então o 6, o 7, o 8, o 9 até o 10? Claro, poderia sim. Tem gráficos que vale a pena a gente colocar mais, porque de repente é uma pesquisa que nós estamos fazendo ainda, que ainda vamos terminar. Então, pode ser que alguém chegue naquele valor mais alto. Esse aqui não, porque esse aqui só na próxima Copa do Mundo é que pode mudar esses valores. Mas eu coloquei a mais para vocês verem que pode, não tem problema, tá? Fluxogramas. Então, outra maneira que a gente tem de apresentar dados é usando um fluxograma. Então, a gente vai entender agora o que é um fluxograma e como que a gente faz eles, tá? Mas é uma outra maneira muito fácil da gente representar, da gente mostrar alguma coisa que a gente pesquisou, alguma coisa que a gente quer mostrar para alguém, de uma maneira que fica muito fácil da outra pessoa entender. Então, também é uma representação gráfica, tá bom? Então, o fluxograma a gente usa mais quando a gente quer apresentar um processo. Então, eu quero mostrar para alguém o que foi que eu fui fazendo, qual foi o passo a passo que eu fui seguindo. Nesse caso, uma tabela e um gráfico ficaria mais complicado. Um gráfico normal, dos que a gente já viu, ficaria mais complicado para representar tudo isso. Então, o que que a gente usa? O fluxograma, que é o que a gente vai aprender agora, tá? Por exemplo, Mariana inventou um fluxograma para descobrir o valor que seus amigos tiraram no dado. Ela só podia fazer 3 perguntas e as respostas só podiam ser sim ou não, tá? Então, para iniciar um fluxograma, a gente sempre começa com essa voltinha aqui, ó, essa bolinha achatada, digamos assim, tá? Aí vem a primeira ordem, a primeira coisa que você vai fazer, digamos, a primeira afirmação. Jogue o dado. Então, a Mariana está só dando uma informação. Jogue o dado, ela não fez pergunta nenhuma, tá? Aí a pessoa jogou o dado, aí ela começou a fazer a pergunta. Então, todas as vezes que ela for fazer uma pergunta no fluxograma, a gente representa com esse losango, tá? Então, ó, lembra, ela só pode fazer perguntas que a resposta seja sim ou não. Então, ela perguntou: é par? Se o primo dela responder que não é par, aí ela vai fazer a próxima pergunta: é maior do que 4? Se o primo dela responder que não, ela vai fazer a terceira pergunta: é primo? Aí ele vai ter que responder se sim ou se não. Se aqui, ó, quando ela perguntar se é maior do que 4, ele responder que é,
aí ela vai afirmar a resposta dela. É o 5. E aí termina digamos, o desafio que ela tinha de descobrir qual era o número que ele tinha tirado no dado. Se ele não responder que é maior que 4, se ele responder que não é maior que 4, ela vai fazer a terceira pergunta que ela poderia. É primo? Aí, se ele responder que é primo, ela vem para cá, então é o 3 e termina o desafio dela, ela acabou de descobrir a resposta. Se ele disser que não é primo, ela vai afirmar que é o 1 e também termina o desafio dela, porque ela descobriu que número é. Agora, vamos supor que aqui em cima, quando ela fez a primeira pergunta, o primo dela, quando ela perguntou, é par? Ao invés de responder que não é par, o primo dela tivesse respondido que sim, que é par. Aí ela perguntaria se é primo, esse número. Se ele responder que sim, ela vai afirmar que é o 2 e acabou o desafio. Se ele afirmar que não é primo, ela vai fazer mais uma pergunta, porque ela tem direito a 3. Ela fez essa e mais uma pergunta. É múltiplo de 3? Se ele disser que sim, ela descobre que é o 6 e finaliza. Se ele disser que não, ela descobre que é o 4 e também finaliza, tá? Então, com 3 perguntas, ela consegue descobrir em qualquer situação qual é o número que os amigos tiraram, tá bom? Então, o fluxograma é assim. Quando você está começando, é essa bolinha achatada. Quando você está fazendo uma afirmação, é um retângulo. E quando você está fazendo uma pergunta, é um losango. Finalizou também é a mesma bolinha achatada do início, tá? E a gente vai indicando qual o caminho que a gente está fazendo com as setinhas. Então, essa setinha significa que eu venho para essa pergunta. Dependendo da resposta, ou eu vou para cá, ou eu vou para cá, tá? E assim por diante. Só termina um fluxograma com o fim, com a palavrinha fim. E só inicia um fluxograma com a palavrinha início, tá? Então, é assim que a gente constrói um fluxograma. Também é uma maneira fácil de representar alguns dados. Só que no caso daqui, esses dados são um caminho que você fez, tá? Então, o fluxograma possui um padrão de formatos. Então, o uso daquele círculo achatadinho pode ser também um retângulo sem vértice, sabe aquele mais arredondado, de cantos arredondados? Então, eu posso, normalmente usa-se o círculo para início e para fim, tá? A seta para indicar qual é o sentido que nós estamos indo. Os retângulos, a gente insere ações ou afirmações. Então, o início, jogue o dado e assim por diante, tá? Nos losangos, a gente representa as tomadas de decisão e as perguntas também, que normalmente as perguntas que a gente fez. E as setas, a gente não deve cruzá-las, tá bom? As setas, elas têm que ir sempre uma em direção à próxima ação. O texto tem que ser claro e bem resumidinho, tem que ser coisas muito simples, não dá para ficar enrolando dentro do dentro do balãozinho lá. Tem que ser muito lógico, tá bom? E é sempre recomendado começar com as ações com o verbo infinitivo, então, com as ordens: centrar, traçar, jogar,
e assim por diante, tá bom? Exemplo: Carlos começou a trabalhar como atendente de uma pizzaria. Em seu treinamento, recebeu o fluxograma a seguir. Então, tem o início, então o Carlos está lá no serviço dele. Então, ele vai começar essa ordem de atividades aqui. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é atender o telefone quando tocar. Então, lembra, ele é atendente de pizzaria, então ele vai receber pedidos de pizza, tá? Então, tocou o telefone, o Carlos tem que atender. Aí, o Carlos vai verificar se aquela pessoa que está ligando já tem cadastro na pizzaria. Então, a primeira pergunta que ele vai fazer: cliente possui cadastro? Se sim, ele vai começar a perguntar sobre a pizza. Se não, ele vai realizar o cadastro, tá? Bom, realizou o cadastro, fez o que ele tinha que fazer, aí ele vai pedir para a pessoa, perguntar para a pessoa qual é a pizza que a pessoa quer. Registrou qual é o tamanho da pizza que a pessoa quer? Ela vai perguntar quais são os sabores. Depois que a pessoa escolheu qual é a pizza, o Carlos vai perguntar para a pessoa: quer adicionar mais algum item? Um refrigerante, uma pizza doce, uma sobremesa, não sei. Não sei o que vende nessa pizzaria, mas ele vai perguntar: quer mais alguma coisa? Posso ajudar em mais alguma coisa? Se a pessoa disser que sim, ele vai adicionar os itens que a pessoa pediu. Se a pessoa disser que não, ele vai perguntar se existe alguma observação para o pedido. Por exemplo, não pode ter cebola, não pode ter azeitona, não pode ter massa de tomate, e assim por diante. Então, ele vai perguntar: tem alguma observação? Se tiver alguma observação, ele vai anotar quais são as observações do cliente. Se não tiver nenhuma observação, ele vai dizer para o cliente qual é o valor total da compra dele. Pagou, o cliente foi informado do valor, fez o pagamento, tá tudo certinho? Tá. Aí o Carlos vai pegar o pedido e vai enviar esse pedido para o setor responsável que vai fazer a pizza. Porque o Carlos, ele é só atendente, ele não é o cozinheiro, certo? Então, ele vai passar esse pedido para o setor responsável que verifica se o pagamento foi autorizado e já pede para que o cozinheiro lá, o pizzaiolo, faça a pizza. E aqui se encerra o atendimento do Carlos. Então, iniciou aqui e terminou aqui. Terminou quando? Terminou quando o Carlos enviou o pedido do cliente para o pizzaiolo fazer, tá bom? Com base no fluxograma, responda: quando começa e quando termina o atendimento do Carlos? Bom, o atendimento começa quando o Carlos atende o telefone e termina quando ele passa o pedido para o setor de entrega, para o setor que vai fazer a pizza, e desliga o telefone depois que a pessoa pagou, tá bom? Letra B. Qual o procedimento após o registro do sabor da pizza? Então, registrei o sabor da pizza, tá aqui, ó. O que o Carlos precisa fazer agora? Bom, ele precisa perguntar se tem mais alguma coisa que a pessoa quer adicionar. Então, essa é a próxima pergunta que o Carlos tem que fazer. Todas as pessoas que ligarem nessa pizzaria seguirão esse mesmo processo, porque o Carlos foi treinado para fazer esse caminho todo até chegar no fim do atendimento. E é por isso que quando a gente liga numa pizzaria, normalmente todas as pizzarias elas fazem um caminho muito parecido, porque é o caminho que dá menos erro. Imaginem se o atendente não for treinado
E aí, de um cliente, ele esquece de perguntar o sabor da pizza. Do outro cliente, ele esquece de perguntar o tamanho que a pessoa quer. Do outro cliente, ele esquece de pedir para a pessoa pagar. Imaginem a confusão que ia virar nessa pizzaria. Então, é por isso que é importante você ter uma rotina. Isso aqui é como se fosse uma rotina, um treinamento, tá? Bom, então, agora que nós já aprendemos bastante coisa sobre gráfico, tabela, fluxograma e o inicinho ali de estatística, chegou a vez de vocês. Então, se for necessário, volta no vídeo, presta atenção, verifica alguma coisa que esqueceu, assiste novamente, que é para entender direitinho isso e caprichem nos exercícios, tá bom? Beijos e até a próxima aula!